Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Yara, sou residente de Biologia do Programa de Residência Pedagógica e hoje a gente vai discutir uma questão da prova final de Biologia de vocês, tá bem? A questão de número 3. Uma das leis da biologia diz que todos os seres vivos são formados por células. Existem dois tipos básicos de organização celular. Marque a alternativa com o tipo de organização celular mais moderna, de maior tamanho, contendo núcleo, diversos tipos de corpúsculos e organelas, tá? A primeira alternativa é acelular. Já não é essa alternativa. A gente sabe que acelular é o que não tem vida, ou seja, não possui células. Então, já não é essa alternativa. A segunda alternativa é carioteca. A carioteca, ela também é chamada de envoltório nuclear ou envelope nuclear, e ela é um conjunto de membranas que reveste o núcleo dos organismos eucariontes, tá bom? Então, não é um nível de organização celular. Por esse motivo, não é a nossa alternativa correta. A gente também tem a alternativa de vírus. A gente sabe que não é, porque vírus não tem nada a ver com a organização celular. O vírus, são pequenos seres parasitas, né, que são formados por uma cápsula proteica e eles podem infectar os organismos vivos, tá? E a gente tem duas alternativas, que é carionte e procarionte, que são os dois níveis de organização que a questão cita. Então, a gente já sabe que a resposta é uma dessas duas alternativas, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças desses dois tipos de organização, para aí sim a gente chegar na nossa alternativa correta, tá? Eu coloquei aqui para vocês duas imagens dos dois tipos de organização. A gente tem, em primeiro lugar, a organização eucarionte e, em segundo, a procarionte, tá? As células, elas estão presentes nos seres vivos, né? E elas são classificadas desses dois tipos. A diferença entre elas duas é a estrutura celular. Como a gente pode ver, tá bem nítido que a estrutura celular é bem diferente. As procariontes, que é essa amarelinha que vocês estão vendo, ela se caracteriza por ter uma estrutura mais simples e a ausência de núcleo. Enquanto as eucarióticas têm um núcleo bem definido e uma estrutura bem mais complexa. Desse ponto de vista que eu falei para vocês, já dá para a gente ter uma resposta da nossa questão. A questão diz que a organização que ela está pedindo, ela é mais moderna, de maior tamanho, contendo núcleo, diversos tipos de organela. E como eu acabei de falar, a organização celular que possui essas características é a organização eucarionte. Então, essa é a nossa alternativa correta, tá bem? Mas falando um pouco mais das diferenças desses dois tipos de organização, aqui mais uma imagem para vocês verem bem as diferenças, a gente pode ver que a primeira diferença que a gente pode notar é na estrutura, né? São bem diferentes. A gente pode ver que a eucarionte, ela é bem mais complexa, ela possui muito mais organelas, quer dizer, ela possui organelas enquanto a procarionte não possui. Ela tem um funcionamento, por possuir muitas organelas, um funcionamento mais complexo, enquanto a procarionte tem um funcionamento mais simples, tá? Como eu falei, ela possui muitas organelas, enquanto a procarionte não possui. A gente pode ver aí bem nítido nessa imagem que na procarionte o material genético ele fica espalhado ali no citoplasma, enquanto na eucarionte o material genético fica armazenado no núcleo, tá? A gente também pode ver a diferença do material genético, né, do DNA. Enquanto o material genético, né, o DNA da eucarionte
é um material circular que fica dentro do núcleo, bem emboladinho. Aqui na procarionte a gente vê que já é longo, é o filamentoso, porque ele fica espalhado ali no citoplasma, então ele não precisa se embolar e ficar circular, tá? A gente também tem diferença na reprodução. A reprodução da eucarionte, né, é através da mitose e da meiose, enquanto a reprodução das células procariontes é através de fissão binária assexuada, tá bom? Esse nível de organização também tem, eles formam, a célula eucarionte, ela forma seres tanto unicelulares ou pluricelulares, ou seja, seres que possuem apenas uma célula ou seres que possuem várias células, como é o nosso caso do ser humano, tá? Enquanto a célula procarionte, ela só forma seres que possuem células unicelulares, ou seja, apenas uma célula, tá bem? Isso é algumas das diferenças entre os dois níveis de organização, mas elas possuem mais diferenças ainda, né? Em nível de estrutura, em nível de organelas, tá bem? Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem para vocês essa questão, tá bem? Muito obrigada e boas festas para vocês!